Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente eu voltei com mais um vídeo de Boku no Hero Academia, que acabou de voltar aí com a sua quarta temporada do anime. Não vamos falar da quarta temporada especificamente aqui agora, porque este é um vídeo do quadro Desconstruindo Personagens e finalmente eu trouxe All Might. Quem é All Might, qual o seu passado, sua história completa, inclusive o que ainda não apareceu no anime, e o que ele esconde por trás de olhos tão profundos, tão escuros e cheios de memórias. O que ele simboliza? Vamos comentar sobre esse personagem, analisar todas as suas camadas e já deixa sugestões de outros pra gente trazer aqui neste quadro no futuro, tanto de Boku no Hero quanto de outros animes, outros mangás. Se inscreve para não perder nenhum desses vídeos e deixa o like, compartilha que me ajuda muito. Comenta aqui embaixo, inclusive, o que você acha do All Might. All Might, que nesse ponto da história está transitando para um novo ciclo, ele fechou um importante arco da sua história como o grande herói, herói número 1, símbolo da paz, mas como ele chegou até este momento? Pelo que ele passou e qual a sua bagagem emocional ao longo desse caminho? Yagi Toshinori tinha um sonho, desde sempre, de ser o que ele se tornou no futuro. Mas como ele chegou até lá, se no início da sua jornada ele parecia não ter qualquer maneira de se tornar sequer um herói. Yagi Toshinori nasceu e cresceu em uma sociedade dominada pelos vilões. All for One estava em ascensão, chegando ao seu ápice. E ele não apenas era poderoso o suficiente para amedrontar por conta própria, mas ele virou um símbolo da escuridão, vamos dizer assim. Outros vilões se inspiravam, se motivavam porque ele existia e não havia um contraponto. Não havia um outro herói que batesse de frente nem em força nem de presença. O tanto que ele trazia de desespero não era equivalente a qualquer um dos níveis de esperança que outros heróis trouxessem. A balança estava desequilibrada, a sociedade estava decaindo, estava em caos, estava sem esperança. E isso que Yagi Toshinori, jovem, sem qualquer individualidade, percebeu. Ele não tinha nenhum poder, ele não tinha como se tornar um herói, mas dentro dele ele tinha certeza que as pessoas precisavam de um pilar, precisavam de algo em que se apoiar. E ele queria ser essa pessoa, esse símbolo. Alguém em quem as pessoas poderiam lembrar, pensar e ter esperança. Pensar que tudo poderia dar certo, terminar bem. Que não poderíamos nem precisaríamos cair no desespero, porque este ser, este pilar existiria. E todos os sentimentos bons que ele traria junto com ele fariam com que a sociedade se levantasse. E essa pessoa seria o símbolo como All for One foi, mas dessa vez um símbolo da paz. Um símbolo que incentivaria outros a se mexerem, a se colocarem ou apenas a torcerem. Mas como ele seria isso sem ter qualquer individualidade? Esse é o discurso que ele faz para Nana Shimura, naquela época a sétima portadora do One for All, que não tinha qualquer sucessor ainda escolhido naquele ponto. E esse discurso encantou Nana Shimura, aquela que acreditava que a força de um herói estava sobretudo no seu sorriso. Para Nana, aqueles que conseguiam sorrir apesar de todas as adversidades, do medo, da angústia, esses eram os mais fortes. E essa mulher, também muito admirável naquele ponto, enxergou em um garoto sonhos estranhos, difíceis de acontecer, mas bons o suficiente para que ele fosse o escolhido como próximo herdeiro do One for All. Toshinori, então, como novo sucessor de Nana Shimura, começou seu treinamento, entrou para UA, ele começou a se formar para ser o grande herói que ele queria ser. E não apenas um grande herói, mas o símbolo de esperança para toda uma sociedade. O treinamento, como a gente já sabe, com o Gran Torino, inclusive, não foi nada fácil, mas nada se compararia à dificuldade de um dia, um momento na vida dele que certamente ele nunca esqueceu. Nana Shimura era mais do que uma mestra, era mais do que alguém em que ele se inspirava como um futuro herói. Nana Shimura para Yagi Toshinori era como uma mãe. O afeto entre eles era gigantesco, o carinho que ele tinha por ela era enorme. Imaginem então o quanto não machucou o jovem Yagi Toshinori de apenas 18 anos ao ter que se despedir de Nana Shimura em uma luta terrível. Infelizmente, Nana Shimura, Yagi Toshinori e Gran Torino encontraram All for One. Em um momento cedo demais, antes de Toshinori ter força para enfrentá-lo, antes do One for All estar pronto para justamente acabar com esse grande vilão. Sem condições de derrotá-lo, Nana Shimura naquele momento sabia o que ela precisava fazer: garantir que o One for All continuasse. Garantir que Toshinori tivesse condições de treinar, se tornar forte
e um dia acabar com o All for One e ser o que ele sempre quis ser. Ela se sacrifica. Gran Torino pega um Toshinori desesperado, olhando para Nana Shimura enquanto ela aponta para ele e o indica como o próximo. Da mesma forma que anos mais tarde, All Might apontaria para Deku. Mas infelizmente naquele ponto, Toshinori nunca mais viu a sua mestra. O sorriso dela enquanto apontava para ele foi a última coisa que ele enxergou. Naquele dia, Nana Shimura foi derrotada e morta por All for One. Mesmo abalado, Toshinori precisava continuar treinando e isso ele fez com Gran Torino. Gran Torino que em todo momento lembrava para ele o porquê ele sobreviveu, a sua importância e por que Nana Shimura se sacrificou por ele. Mas só o treinamento naquele momento não era suficiente, porque ele continuava em risco tendo One for All em terras japonesas, no mesmo local em que habitava e controlava tudo o vilão All for One. Por isso, após se formar na UA, Toshinori precisou ir para um continente bem longe, e aí ele foi para os Estados Unidos. Se você não sabia e sempre se perguntou por que os golpes do All Might são todos Califórnia, Detroit, United States of Smash, por que nomes dos Estados Unidos se ele nasceu e vive hoje no Japão? Ele de fato nasceu e cresceu no Japão, mas ele foi ter grande parte da sua atuação e inicial atuação como um super-herói em terras norte-americanas. É nesse ponto que o All Might adquire o seu penteado e é nesse ponto em que ele incorpora finalmente e para sempre o sorriso que ele aprendeu com Nana Shimura. E sabem por que esse sorriso é tão importante? Porque o que a Nana Shimura falou é de fato real. Um herói, ele não lida apenas com vitórias, muito pelo contrário. Ele lida com adversidades, ele vê mortes. Por vezes ele vai chegar atrasado, um instante antes de alguém se ferir gravemente, de alguém sofrer ou morrer. Você lida com seres que são terríveis, situações adversas que fazem mal. Imagina você fazer tudo isso e ainda manter um sorriso. E All Might não queria apenas sorrir para se manter positivo, ele sorria também porque ele queria ter uma presença que causasse efeito positivo nos outros. Porque se o herói que está lutando, ele fica desesperado, ele entra num torpor de desespero, de caos, de tristeza, de dor, imagine quem está o assistindo. Imagine a sociedade ao redor, aquelas vítimas que estão com medo de morrer, que não têm individualidade para se defenderem, vendo o herói que parece incapaz de vencer. Não é só a força que impressiona. A gente vê, por exemplo, que o Endeavor, que foi o herói número 2, ele era muito forte. Também, obviamente, All Might com One for All era mais forte, mas o que mais os diferenciava era o efeito dos dois quando chegavam em locais iguais. All Might não chega apenas com um grande soco, com uma grande velocidade, uma grande estamina. All Might chega com esperança, com luz, com felicidade. E só isso já basta para que as pessoas se sintam motivadas. E aí é um efeito cíclico, porque as pessoas se sentem motivadas e elas também mandam energias e torcidas para esse herói que por muitas vezes precisa de apoio e precisa se lembrar dos motivos reais para ele atuar em atos difíceis, perigosos, mas sobretudo heróicos. Nos Estados Unidos, All Might então começou a fazer o seu nome, finalmente como All Might, um herói, não apenas Yagi Toshinori. Ali ele conheceu também David Shield, um cientista que ele salvou de um incêndio e se tornou seu amigo, e através de vários experimentos, inclusive equipou All Might com um uniforme que não se desmanchava depois de golpes terríveis. Quando Toshinori saiu do Japão, ele prometeu que voltaria como um herói, como símbolo da paz. E ele justamente ganhou experiência, se consolidou e se fez como um herói nos Estados Unidos e voltou para suas terras, para o Japão, já com toda a sua presença, força, esperança e importância. Os olhos profundos do All Might mostram, na verdade, como o tempo pesa em uma carreira como essa. Quando as pessoas, o público comum, enxergam All Might sempre chegando, rindo, saindo de uma luta dificílima e gargalhando, isso é um efeito positivo nas pessoas, mas talvez muitos não pensem o quanto isso dói. O quanto é um esforço, às vezes, físico para que você mantenha a positividade e consiga influenciar os outros, mesmo que dentro de você esteja um caco, esteja quebrado, esteja doendo. All Might foi reunindo legiões de fãs. Sir Night Eye, que nós conhecemos na 4ª temporada, era um desses fãs.
E ele era fissurado no All Might e queria muito ser um herói parceiro ao seu lado. De tanto insistir, ele conseguiu. Mas tanto para Sir Night-Eye como para muitas pessoas, houve outro momento crítico na carreira de All Might, novamente envolvendo All For One. All For One, que já dominava o Japão, naquele ponto enfrenta novamente um detentor do One For All. Mas dessa vez, All Might estava preparado para acabar com All For One da forma que Nana Shimura infelizmente não estava. Mas a luta não foi nada fácil. Apesar de All Might ter destruído All For One, ou achou que destruiu por completo, ele ficou com sequelas terríveis. Perdeu o seu estômago, seu aparelho respiratório ficou danificado seriamente e permanentemente. Ele teve uma cicatriz no seu abdômen e toda a sua força física foi limitada. Quanto mais ele utilizasse a sua individualidade, a sua força, quanto mais ele esgotasse o seu corpo e exigisse dele, menos ele conseguiria trabalhar como um herói. Menos o seu corpo aguentaria progressivamente. O seu limite de tempo para atuar, para defender, para salvar, começou a ficar cada vez mais escasso. E não foi só essa angústia que atormentou All Might ao longo do tempo. Isso é um pequeno spoiler em relação ao anime, mas Sir Night-Eye conseguiu fazer uma previsão sobre o futuro de All Might que o atormentou muito, mas não foi o suficiente para parar esse grande herói. Sir Night-Eye viu no futuro de All Might dali a 6, 7 anos em média, em que ele enfrentaria novamente um grande vilão e nesse enfrentamento ele alcançaria seu fim. Isso não fez com que All Might, apesar de todos os pedidos do Sir Night-Eye, desistisse de atuar. Se atuando como um herói em determinado momento, dali a 6, 7 anos, ele pudesse morrer, que fosse assim. Ele não poderia deixar a sociedade novamente refém, sem ter alguém em quem se apoiar. E por isso também que achar um sucessor dele se tornou algo ainda mais importante. O seu tempo estava, infelizmente, limitado. E olha só, All Might entraria na UA como um professor para encontrar o seu sucessor. E um grande nome era Mirio. Porque Mirio tem uma individualidade e uma capacidade para ser um herói, tanto psicologicamente, em atitude como em força, que poderia torná-lo um sucessor perfeito. Mas antes de All Might encontrar Mirio, como nós vimos, ele encontrou Deku. Midoriya, que era um jovem que também não tinha individualidade, mas que lembrou All Might do que primeiro o motivou a querer ser um herói e o símbolo da paz. A vontade, a perseverança, a iniciativa, o altruísmo de talvez morrer simplesmente pela tentativa de salvar alguém. E é assim que Midoriya era. Era essa vontade e motivação dentro de Izuku Midoriya que fez o All Might escolhê-lo como sucessor e aquele que teria o One For All. Mesmo que Sir Night-Eye, por exemplo, naquele momento achasse isso um absurdo. Se a vida de herói já não é fácil, para All Might era ainda pior, porque ele precisava da velocidade perfeita para chegar no momento que necessitasse salvar alguém, mas ele precisava controlar o início da sua ação, a derrota do vilão, em tempo hábil para que ele não se desfizesse, não saísse da sua forma forte, ainda poderosa, e ainda conseguisse sair de cena. Por quê? Porque All Might, mais pelos outros do que por ele, não queria que vissem a sua fragilidade. Ele tinha um misto de orgulho, de não querer que vissem o quanto ele decaiu, e também, óbvio, sabia do seu papel, da sua função, e sabia que o efeito de verem o quanto ele estava decaindo, frágil, possivelmente fora de atuação em um breve tempo, isso poderia trazer consequências para a sociedade que seriam extremamente negativas. Ele viveu uma sociedade em que o medo operava. Ele viveu e nasceu em uma sociedade em que não havia o pilar da paz, em que não havia o sorriso de esperança e a presença de esperança que ele trouxe. Nesse momento, All Might, por trás de olhos profundos, escondia medos, inseguranças, talvez um futuro que envolvesse a sua própria morte, contando o tempo para que seu poder acabasse, se extinguisse, precisando de um sucessor rápido. E sempre, em cada atuação, se esforçando ao máximo, fisicamente e psicologicamente, para que ele conseguisse ser eficaz e salvasse as pessoas sem baixas. E cada vez mais ele não era tão eficaz quanto antes. Ele chegava um pouco atrasado, ele acabava vendo vítimas ou quase vítimas acontecendo e ele se culpava, se sentia fraco, detestava aquilo que estava acontecendo com ele, mas não tinha quem culpar. Talvez anos antes, quando ele derrotou o All For One, ele poderia inclusive ter morrido. Nana Shimura morreu. Ele teve um grande feito que infelizmente trouxe consequências
péssimas, mas ele esgotaria a última chama do One for All até o último instante, nem que isso esgotasse também todas as suas forças vitais. All Might se aproximou de Midoriya de forma muito semelhante como Nana se aproximou dele. All Might se torna praticamente uma figura paterna para o Deku, e Deku também o vê assim, como alguém em que ele se inspira, um herói, um modelo, um pai. Mas como um pai ou como um mestre, All Might não poderia deixar Deku sem saber de todas as adversidades que ele poderia encontrar. Então, como um professor, na UA, tanto Deku quanto todos os outros precisavam estar preparados para tudo. Por isso, All Might, pessoalmente, por exemplo, se envolveu em provas para dificultar a vida de Deku de Bakugou. Por isso, ele não deixava que os alunos tivessem moleza em treinamentos, porque eles precisam estar prontos para qualquer momento. Treinar Deku, treinar todos os outros, não é apenas fazer com que eles se tornem bons heróis. É garantir que o símbolo da paz e da esperança nasça, surja, sem que a sociedade caia em um abismo no momento que, inevitavelmente, a chama do All Might se apagaria. E ela se apagou. Em mais uma luta com All for One, nesse momento, All Might dá tudo de si, e tudo de si é mais doloroso e mais esforço do que em qualquer momento da sua vida. Ali ele achou que o destino aconteceria, que ele morreria ao enfrentar novamente mais um grande vilão. Em uma luta televisionada, em um momento totalmente explícito, ele luta com All for One, ele tem diversos momentos em que parece que vai perder, mas existe dentro dele algo que o impulsiona, que o move. Quando ele está quase desistindo, quando o All for One pega no assunto Nana Shimura para o desesperar, porque All Might tem fragilidades, tem traumas, tem perdas que doeram e doem até hoje profundamente. Nesse momento, existe uma vítima, existe alguém. Veja, como eu disse, o sorriso do All Might, a esperança que ele causa, retroativamente volta para ele quando os outros motivados tentam o motivar. Quando os outros, agradecidos, inspirados, o motivam nos momentos mais terríveis, e com esse incentivo ele volta e ele precisa vencer porque há essas pessoas e porque ele tem importância até quando ele aguentar. E ele vai até o fim, mesmo que no último instante, após vencer, ele estivesse ali numa situação frágil, mostrando o seu corpo decaído, ele se infla por um instante, ele ri, ele levanta o braço, e isso causa uma euforia gigantesca no público, porque isso é importante. A performance é uma performance, mas isso é importante porque muitas vezes, como eu disse, a presença, o discurso, o que você faz com a sua vitória e com a sua força, influencia em como os outros vão reagir, em qual efeito vai dar no público em geral. A aposentadoria do All Might trouxe insegurança? Trouxe. Fez com que vilões se rebelassem cada vez mais e estejam ganhando mais força? Sim, infelizmente. Mas ele não foi colocado como uma figura patética, como ele achava que poderia acontecer. Ainda hoje, na sua pós-aposentadoria, como a gente está vendo, ele é parado, ele tem que dar autógrafo, porque as pessoas agora o reconhecem assim, e ele ainda é símbolo de todas as coisas boas que ele fez. Infelizmente, ele não pode mais atuar. Isso o angustia, e isso faz com que o seu trabalho hoje como professor tenha uma importância gigantesca, porque ele precisa preparar novos heróis para o futuro. O mundo hoje carece de um símbolo da paz, mas com certeza All Might trilhou um caminho e construiu um caminho para que o próximo surja e seja, quem sabe, Deku, ainda maior do que All Might foi. O corpo frágil de All Might, que permanece agora durante todo o tempo, demonstra uma pessoa que sofreu, um ser humano que passou por diversas perdas, que usou sua força física e emocional até o limite, mas também mostra um corpo calejado, que transformou o mundo, que transformou a sociedade japonesa sobretudo, que inspirou diversos heróis, como todos esses pequenos da UA que estão agora trabalhando, se formando, como inspirou Sir Night-Eye, como mudou a vida de tantos. Uma figura tão emblemática que foi o suficiente para conter diversos vilões, para que eles não atuassem com força total durante muito tempo. E certamente um modelo de herói como All Might servirá para formar heróis incríveis no futuro, como o próprio Deku e todos os outros da sua geração. Deixa o seu like, comenta o que você acha do All Might, o que você está achando da nova temporada também, mais sugestões de nomes para esse quadro aqui embaixo, por favor. Se inscreva se está aqui até agora e ainda não é inscrito. 50% de vocês, metade, não se inscrevem. Por favor, se inscreva, ative o sininho. Os vídeos vão valer a pena, tenho certeza. E a gente vai se ver neles, hein? Então, ativa o sininho, se inscreve. Tchau, tchau!